Lembra no final de 2019? No final de 2019, a maioria de nós, aqui no nosso país, imaginava que 2020 seria o ano da virada, seria um ano sensacional. Ninguém aguentava mais o ano de 2019. Era um ano ruim, era um ano terrível, a gente queria um novo ano para sair daquela situação. E aí chegou 2020, e eu não preciso te falar nada a respeito de 2020, que você sabe como foi, eu sei. Nós vivemos 2020. Eu e você somos sobreviventes de 2020. Aí no final de 2020, há poucos dias, todas as previsões políticas, econômicas, científicas, todas as previsões fizeram com que a gente nos convenceram de que 2021 será um ano ruim, será um ano difícil, será um ano preocupante. Eu coloco um ponto de interrogação: será? Em 2019, nós achávamos que 2020 seria muito bom, por conta da realidade de 2019. Agora, em 2021, a maioria está achando que será muito ruim, por conta da realidade de 2020. Mas será mesmo? Será que tem de ser assim? Será que Deus não pode nos surpreender? Será que as coisas não podem ser absolutamente diferentes do que as previsões catastróficas que se anunciam, que se desenham? Observadores de vento. É sobre isso que eu quero falar com você. Se você está aí com a sua Bíblia ou o seu aplicativo, abre em Eclesiastes no capítulo 11. Eu vou ler em nome de Jesus o versículo 4. E ele diz assim: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ora comigo. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi lida, Tua palavra é bálsamo, Tua palavra é remédio, Tua palavra é cura, é restauração, é renovação. Tua palavra é, enfim, alimento, Pai. Alimento para a nossa alma, para a nossa fé, para a nossa esperança. Fala conosco, Deus. Fala conosco com poder, fala conosco com amor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém? Olha só, 2021 começou. Muitos, a maioria, independente de crenças, de superstição, independente de religião, existe um sentimento, não dá para negar, um sentimento que nos emociona, um sentimento que parece que traz um estalo de renovação, quando acontece a virada, quando temos a passagem de ano do 31 para o dia 1º. Eu não posso esquecer, mesmo já se passando 6 dias, que no dia 31 estávamos aqui na minha casa, num pequenino grupo da família, porque este ano, por todos os protocolos, nós não reunimos aqueles 50, 60 Mendes num lugar só. E eu lembro que ao pôr do sol, entre 5h30 e 6 horas da tarde, nós oramos aqui em casa. E foi uma oração tão emocionante. Eu diria para você que choveu dentro da sala da minha casa, inundou a sala da minha casa. Todos nós estávamos muito sensíveis, muito emocionados com todas as experiências que nos surpreenderam, que nós não planejamos, que foram imprevisíveis ao longo do ano que passou, no 2020. E para minha alegria e gratidão, mesmo sendo um número bem pequenininho, eu tive o privilégio de ter aqui na passagem de ano os meus pais. Meu pai com 88, minha mãe com 85,
E estávamos aqui, irmanados, juntos, clamando pela família, pelos amigos, pelos irmãos, pela igreja, por pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, mas que, através desse contato online, se tornaram amigas e parte da nossa família da fé. E a gente chorou muito, a gente se abraçou, a gente fez o que é possível ainda fazer com esse núcleo familiar que não precisa estar dentro das categorias e das regras protocolares destes tempos que nós estamos vivendo. Então, 2021 começa. 2021 começa e a gente descobre o que a gente tem descoberto todos os anos na virada. A gente descobre que estamos no 6º dia e que a vida não zerou e começou do zero e que, magicamente tudo vai mudar. Não, a gente descobre que simplesmente a nossa história está continuando, as nossas batalhas de orações, as nossas esperanças, o nosso exercício da fé em pedir coisas e tudo mais. E aí eu pensei em um texto, o que falar na primeira quarta do ano. E aí veio Eclesiastes 11, verso 4 para mim. E eu louvei a Deus por esse verso. Eu louvei a Deus por essa mensagem. E esse texto ele diz de forma clara: aquele que observa o vento, ele nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Existem 2 comportamentos dos semeadores de vento destes tempos que nós precisamos evitar a qualquer custo. Esses comportamentos são o imobilismo e a indolência. O imobilismo é aquela pessoa que fica estática, ela fica paralisada, ela fica imóvel diante das coisas. E aí, quando você combina o imobilismo com a indolência, o que caracteriza um indolente? É a pessoa preguiçosa, indiferente, insensível. O indolente é assim: o que tem que ser, vai ser. Então não precisa do meu esforço, não precisa que eu coloque a mão na massa, não precisa que eu faça alguma coisa, não tem diferença. Tudo é causalidade, sabe? Vai acontecer. É aquela coisa do destino, está escrito nas estrelas, então não existe nada que eu possa fazer. Esse é o pensamento do indolente. E o imobilismo é o cara que fica imóvel, a pessoa que fica imobilizada pelas coisas. E o texto vai dizer para mim que o cara que simplesmente observa o vento, fica olhando para o vento, ele nunca vai colher nada. E por quê? Existem pelo menos 2 razões que mostram essa característica desses 2 comportamentos que não dá para ser assim. A ideia é que a gente precisa sempre fazer o nosso melhor. Mas por quê? E aí a gente chega aqui no versículo 2. O versículo 2, ele dá para a gente 2 dicas. O 2 e o 3, ele dá 2 dicas para a gente de coisas que fogem, sabe, da nossa administração. Ele diz assim: reparte a porção com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal poderá recair sobre a terra. A primeira coisa, a gente não tem o poder de controlar nada. A gente não controla nada. Essa expressão, você não sabe que mal virá sobre a terra. 2019 para 2020, a gente não sabia que o coronavírus ia chegar. E a gente não sabe o que virá em 2021. A gente não sabe.
A gente não sabe se vem mais um vírus novo, uma segunda versão do corona. A gente não sabe se vem guerras, terremotos, a gente não sabe. A gente não sabe se vem uma enfermidade daquelas que vem para surpreender e derrubar a casa. A gente não sabe. Então, ele vai dizendo, você não sabes que mal poderá recair sobre a terra. A outra coisa, versículo 3, se as nuvens estiverem cheias de chuva, elas se esvaziam sobre a terra, e se uma árvore cai em direção ao sul ou ao norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Então, a segunda lição, a primeira é, nós não controlamos nada. A segunda, nós não mudamos nada. Existem coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, e existem coisas que vão acontecer que a gente não tem o que fazer para impedir. Elas vão acontecer. Elas são um fato. Isso, por mais que pareça trágico, tem uma coisa boa. O fato da árvore cair para um lado e ficar ali, nada impede, ela vai ficar ali. Esse exemplo que o pregador dá aqui no Eclesiastes indica que existem leis que elas são rigorosas, e estas leis, o fato delas não se alterarem, indica muito mais a bondade de Deus do que um juízo de Deus. Imagine se a lei da gravidade no planeta Terra funcionasse aleatoriamente em algumas partes do planeta, em alguns períodos do ano. Seria o caos. Imagine se objetos que entendemos duros, como uma rocha, uma madeira, de repente ficassem moles sem avisar, ou que a água ou o ar, percebe? Existem leis na natureza que o fato delas serem como são é uma garantia para a nossa vida, apesar do nosso limite. Agora, por que tudo isso aqui é importante? Por que o pregador fala tudo isso? Por causa do primeiro versículo. Lança o teu pão sobre as águas, porque o acharás depois de muitos dias. Aqui, águas indica volume muito grande. Na ideia do pregador, é como se você chegasse no porto, tem o oceano à sua frente, e você vai lançar ali na expectativa de que o seu pão, a sua semente, possa navegar para muitos continentes. E aí tem uma expressão que também denota um terceiro comportamento que a gente tem que evitar, que é um comportamento de observadores do vento. Observadores do vento, eu já te falei, imobilismo e indolência. E aqui no versículo 1 tem uma outra expressão que indica um comportamento que o imobilismo e a indolência te levarão para esse terceiro comportamento, que é a ansiedade. Olha só a expressão dele, depois de muitos dias. A geração do terceiro milênio, a geração do século 20, do século 21, do 2020, do 2021, é uma geração que tem pressa, ela não quer esperar. É uma geração que ela quer queimar etapas, só que bênção de Deus, promessas de Deus, vontade de Deus, planos de Deus que a gente desconhece, eles têm processos que precisam ser respeitados. E aí a pessoa imobilizada, a pessoa indolente, a pessoa insensível, indiferente, preguiçosa, quando ela ouve essa expressão, depois de muitos dias, ela entra em pânico. Porque muitos dias pede para mim, pede para você paciência, pede fé, pede entrega, pede trabalho. Então, o lança o teu pão sobre as águas é semeie em 2021, independente das previsões, independente do que estão falando, semeie. Muitas águas semeie vários projetos, semeie em várias frentes, você não sabe o que vai dar certo. Lembra os versículos 2 e 3? Nós não controlamos nada e nós não mudamos nada. Ou seja, semeie,
lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. É esse conselho que o pregador está dando para observadores do vento. Aí nos versículos 5, 6 e 7, ele reforça a mesma ideia. Olha o que ele diz: assim como tu não sabes qual o caminho do Espírito, nem como crescem os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós não sabemos. O versículo 6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não recolhas a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Exatamente o que eu te falei. Vários projetos. Você está com ideias boas, apresenta para o teu pastor, apresenta para o teu líder, apresenta para os teus liderados. Não se intimide. Você acha que a tua ideia é um fiasco, é um mico, ela não é muito boa, ela é patética, mas não tenha vergonha. Coloca a tua ideia, debate a tua ideia. Outras pessoas podem colaborar e melhorar a tua ideia. E assim a gente constrói grandes projetos e grandes sonhos. E a gente caminha e a gente vai em frente. É na multidão dos conselheiros, é na multidão dos conselhos que existe sabedoria, diz o pregador. Portanto, aqui ele vai dizendo exatamente as mesmas coisas que ele já disse aqui no verso. E aí no 7, certamente a luz é doce e coisa agradável aos olhos é contemplar o sol. Eu acho muito legal quando ele fala disso, que a gente não controla, que a gente não muda nada e que a gente deve lançar o nosso pão sobre as águas. E aí no 7 ele vem falando, a luz é doce, coisa agradável é contemplar o sol. Tem uma mensagem poderosa aqui. Você faz a tua parte. E existe nesse texto uma parte que a gente não controla, que a gente não muda, que a gente não tem o que fazer. Mas depois que você fez a tua parte, você está investindo, trabalhando, se dedicando em vários projetos. Cara, contempla a luz, contempla o sol. Ou seja, espera em Deus e na obra de Deus e confiando em Deus. O meu filho, Mateus, ele tem um cachorrinho, é um Schnauzer, e ele se chama Bastian, e ele tem um costume que a gente aqui em casa fala, caramba, como é que ele consegue? Eu não sei a região que você está, mas aqui no Sudeste, aqui em Campinas, o calor está insuportável. E na parte da tarde, no quintal aqui atrás de casa, tem uma grama e o sol bate, mas bate muito forte. É aquele sol que trinca, sabe? É um sol assim que pega na gente, parece que agarra a gente. O Bastian, todo dia, ele vai exatamente onde o sol está mais forte, ele deita na grama quente, pegando fogo, e fica curtindo o sol. A minha filha tem uma cachorrinha, uma Shih Tzu, e a cachorrinha da minha filha não vai na grama, não vai no sol, ela quer ficar no fresquinho, na sombra. Eu acho que ela nem sabe que ela é um cachorro, ela não descobriu isso ainda. Mas é interessante essa capacidade de contemplar a luz, de admirar a obra de Deus, independente das circunstâncias. E para quem é esta mensagem? Para observadores do vento. Quem são observadores do vento? Velhos e jovens. É como conclui o pregador. Olha só o versículo 8. Mas se um homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve lembrar-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Percebeu? Aqui ele coloca os velhos, um homem que vive muitos anos, e mesmo que ele se alegrou nesses anos, ele deve se lembrar que existiram dias de trevas, e o texto diz, não foram poucos. Eu conheço grandes homens de Deus, e eu posso citar aqui um que eu já citei, o meu pai, 88 anos. Eu posso afirmar para você, o meu pai tem uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida
plena, uma vida realizada. Mas eu sei que existiram muitos dias de trevas, enfermidades de filhos, lutas na igreja, lutas com a família, dramas com ovelhas, mortes, óbitos, perdas. Eu sei de muitos períodos que o meu pai teve que enfrentar a tristeza. Não foram dias fáceis, mas no conjunto da obra, eu sei que ele teve uma vida plena, uma vida perfeita. Aí, o pregador, ele continua. Olha os versículos 9 e 10, quando ele encerra o capítulo. Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Portanto, remova a angústia do teu coração e retire o mal da tua carne, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Tanto no verso que fala com o velho, com o ancião, quanto nesses dois versículos que falam com os jovens, a palavra que conclui é vaidade. Ele vai dizer que os anos, por mais que sejam, pelo maior número que seja, os anos de um homem que viveu muito, é vaidade. E ele vai dizer que esses anos maravilhosos dos jovens, os anos dourados, e ele diz isso no versículo 9, né? Goza a vida, curte a tua juventude, faz tudo, mas não se esqueça que Deus te trará juízo por todas estas coisas. E ele vai concluir no 10 que tudo isso é vaidade. Vaidade é o tema do pregador. O versículo 2, no capítulo 1, já abre o livro de Eclesiastes dizendo vaidade de vaidades. Essa expressão vaidade de vaidades é um superlativo que a gramática hebraica usa. Por exemplo, santo dos santos, cântico dos cânticos. Então, é um superlativo para dizer o seguinte, e vaidade, a palavra vaidade aqui significa hálito ou vapor. Ele está dizendo que a vida, ela passa muito rápida, ela evapora, ela vai como um vento, ela some, ela acaba, e você não tem controle, você não consegue segurar. Percebe? E aí vem esse capítulo 11, dizendo que observadores de vento não vão semear, não vão colher. Mas o versículo 1 diz que para que a gente semeie, para que a gente lance o pão, porque depois de muitos dias, eu não sei se é em dezembro, eu não sei se é no meio do ano, eu não sei se é daqui 10 anos, o fato é que tem gente me ouvindo que está semeando há muito tempo. Talvez você vai colher já agora em janeiro, eu não sei. Eu não sei quando você vai colher, mas o fato é que os conselhos para observadores de vento, aqui no capítulo 11, tem tudo a ver para esse ano que começa na minha vida e na sua vida. Eu encerro essa reflexão compartilhando com você um testemunho de um amigo nosso, ele não é da igreja, é um amigo comum meu e de um outro companheiro profissional de trabalho. Esse rapaz, ele conta a história dele, ele deve estar com a minha idade mais ou menos, mas é muito legal. Ele tinha 10 anos de idade, com 10 anos de idade ele descobriu o que ele queria ser. Ele conta, e eu não vou lembrar todos os detalhes, que ele foi num hangar com o pai dele, e eles eram muito pobres, e ele viu um avião, um monomotor zerinho, estava brilhando. Quando ele viu o monomotor, o queixo dele quase caiu. Ele ficou admirado e ele não resistiu. Ele foi perto do monomotor e ele tocou na lataria e ele quis tocar no motor. Ele viu aquele motor com tantas pecinhas, brilhando, sabe, tudo polido, tudo assim lindo de olhar. E ele colocou, e ele diz que ele coloca as mãos no motor, e na hora ele pensou, ele fechou os olhos e ele pensou,
isto é o que eu quero ser na minha vida. E o sonho dele era ser piloto. 10 anos de idade. Os anos passaram e aquela imagem daquele monomotor nunca mais saiu da cabeça e da memória dele. Bom, ele ralou de estudar. Jovens, a maioria de nós, como eu, quando está chegando nos 18 anos, a maioria vai para se alistar no exército. Poucos são os que querem servir, a maioria quer ser dispensado e se livrar do exército. Mas aí esse rapaz, ele estudou muito, porque ele queria ser aprovado na aeronáutica. E aí ele foi aprovado, ele entra para a aeronáutica, e aí ele serve lá o período que tem que servir, e não vou seguir carreira, e vai ficando. Aí teve um dia que ele fala para um oficial, para alguém superior a ele assim: eu não vejo o dia quando eu vou aprender a pilotar aquela máquina, e apontou para um avião. Aí o oficial tomou um susto e falou: pera, você está aqui com a esperança de que um dia você vai ser piloto? Ele falou: quem entra na aeronáutica não vai voar, não vai aprender a pilotar todo mundo? O cara virou para ele e falou: não, negativo, a maioria aqui nunca vai ser piloto. Se você quer ser piloto, você vai ter que estudar para ser piloto, e é caro, e é demorado, e não é fácil. Bom, tenta imaginar a frustração e a decepção desse rapaz. Foi um negócio absurdo. Ele tinha, assim, lido muitos livros, estudado, todo dia orava, todo dia ele pensava nesse sonho. Bom, ele tratou de pedir as contas e saiu fora da aeronáutica e foi atrás para entender como funcionava. E aí ele descobriu o primeiro curso. E o primeiro curso é de piloto privado. É um curso de 30 horas para você poder ser um piloto privado. Bom, ele não tinha recurso, ele não tinha como pagar, porque você paga por hora e é caríssimo. E ele de família pobre. Bom, ele arrumou um emprego de balconista, alguma coisa assim, e começou a ralar, a trabalhar. E aí ele fazia toda a economia possível, ele separava um tantinho de grana que sobrava dessa renda dele para poder pagar 1 hora de voo. Bom, 30 horas, para você ter uma ideia, ele conseguiu fazer o curso dele de piloto privado durante 2 anos. Ele levou 2 anos para conseguir fazer as 30 horas de voo e ser um piloto privado. Bom, mas ainda não era o que ele queria. O que ele queria era PC, ele queria ser piloto comercial, porque o sonho dele eram as grandes aeronaves. Bom, aí a frustração foi maior. Para você ser um piloto comercial, são 170 horas de voo. E a aula é mais cara, ou seja, para ele, impossível, com aquele trabalho, daquela forma, frustração total, oração. Ele não desistiu do sonho dele, mas naquele momento ele não tinha o que fazer, nem para quem recorrer. Até que um amigo falou para ele assim: cara, pilotos que são os PPs, pilotos pobres, como você, tem que ir para o Mato Grosso. Ele falou: mas por quê? Porque no Mato Grosso, pilotos pobres vão para lá. Aqueles que querem ser pilotos comerciais, mas os que já têm o curso de piloto privado podem pilotar pequenas aeronaves, vão para o Mato Grosso para trabalhar para fazendeiros ricos, porque chegando lá, todas as horas de voo que você tiver nos pequenos aviões vão contar para você, e assim você pode um dia chegar a piloto comercial. Pô, mas como é que é isso? Não, você vai chegar lá, você vai para um lugar que vão te indicar e você vai ficar lá esperando. E é assim, pinta um serviço aqui, você vai ter aquele voo, aí você vai continuar esperando e é desse jeito que você vai trabalhar. Tem gente que fica 5 anos, 10 anos, 15 anos, até formar 170 horas. Você sabe o que ele fez? Ele pediu a conta do trabalho dele, pegou a mochilinha dele,
falou com os pais dele. Os pais entendiam que ele tinha esse foco na vida e ele queria realizar esse sonho, com muito aperto no coração. É uma família de fé, uma família evangélica, não são adventistas, é de uma outra denominação. Oraram com ele e ele foi para o Mato Grosso em busca do sonho dele. Chegou lá, perguntou onde era, o pessoal orientou e ele foi. Aí ele chega num hangar antigo, com pista lá, e um monte de avião parado lá. Bom, e agora, o que fazemos aqui? E tinha ele mais uns 50, 80 garotos na idade dele, cada um com a sua mochilinha, ou seja, pilotos pobres, cada um com a sua história. E lá ficaram o dia inteiro. Passa uma noite, outro dia. Aí ele falou, mas não tem uma ficha, não tem uma organização, não tem uma senha. Não tem nada. A gente fica aqui. E quem chega não são os fazendeiros, quem chegam são os funcionários, os capatazes das fazendas, que aí bate papo ali com cada um tal. Muitos falam, você está aqui atrás de hora de voo, certo? A gente vai te dar um lugar para você dormir lá no galpão dos peão da fazenda e vamos te dar comida. E tá bom. E a maioria aceita. E, ok, é o jogo. Bom, aí ele está lá o dia inteiro esperando. E esse cara é um cara muito ativo, sabe? O cara proativo, ele não consegue ficar parado, é trabalhador. Enfim, ele falando, caramba, eu estou aqui o dia inteiro sem fazer nada. E aquele monte de avião. E os caras, os meninos, todos admirando avião, batendo foto em avião, selfie em avião, enfim, um monte de coisa. Aí ele, do nada, ele olhou e viu um avião sujo, mas muito sujo, enlameado. Aí ele foi até o cara ali do hangar e falou assim, cara, eu posso lavar esse avião? Ele falou, pode, mas... Ele falou, você tem um balde e um pano para me emprestar? Ele falou, tem, tá ali, pode pegar. Aí ele pegou o balde, pegou um pano e começou a lavar um avião. E era um monomotor parecido com aquele monomotor que ele havia visto quando ele tinha 10 anos de idade. E ele começa a lavar. Esse cara ficou o dia inteiro lavando aquele avião sozinho. Alguns meninos rindo dele, debochando dele, ridicularizando ele. E ele lavando, porque ele queria fazer alguma coisa, não queria ficar parado. Bom, quando ele estava terminando, enxugando o avião, ele deu aquela afastada para olhar a obra dele. Ele falou, caramba, como ficou bonito. Ele estava feliz com o trabalho dele e satisfeito, porque ele passou um dia e fez alguma coisa. Quando ele estava terminando, chega um senhor. Esse senhor chega, olha para ele e pergunta, rapaz, quem é você? Aí ele falou o nome dele, se apresentou, e o senhor vira para ele e fala, rapaz, eu sou o dono desse avião. Por que você lavou o meu avião? Aí ele conta a história dele. Essa história que eu acabei de te contar. Quando ele tinha 10 anos, e contou toda a saga dele, a aeronáutica, o tempo que ele estava ali esperando, e da paixão dele. Quando ele termina de contar a história dele, o dono do avião falou assim, rapaz, é o seguinte, a partir de hoje, você não voa para mais ninguém aqui no Mato Grosso, você só vai voar para mim, e você vai voar para mim e para o meu filho. O filho desse fazendeiro, também rico e também tinha um avião. Ele não acreditava. Ele falou, não, você vai ser o nosso piloto. E aí já foram para a fazenda e ele pilotando. O tempo passou, foi muito rápido. O dono da fazenda, o fazendeiro, tratava ele como um filho. Se apaixonou pelo garoto. Para você ter uma ideia, com 6 meses, coisas que o pessoal levava 5, 10, 15 anos, com 6 meses trabalhando para esse fazendeiro, ele concluiu, ele fez as 170 horas para ser piloto comercial. Mas atenção, o tempo foi passando, então agora ele já é um piloto comercial. A confiança no garoto era tão grande que o dono do avião, o dono da fazenda, o filho, ele vira para o garoto e fala assim, a chave é sua. Final de semana, se você quiser todo final de semana ir embora para São Paulo, visitar a tua família, você pode ir. Eu tenho hangar em tal lugar, eu pago lá,
você não precisa gastar nada, você não precisa gastar combustível, você pode visitar a tua família. Atenção, se você quiser fretar este avião, você pode fretar e vender para fazer uma grana para você. Mas, cara, fique em paz, você não vai ficar mais longe da tua família, longe dos seus, o avião é seu. Aí ele não acreditava e, poxa, só crescendo no relacionamento, a confiança, e ele indo. Uma das vezes que ele foi, ele conta, poxa, jovem, e é jovem como qualquer jovem, ele não resistiu, ele em São Paulo, ele conta para as amigas dele, para as meninas, que ele agora tinha um avião, né? Não era dele, mas ele que era o responsável. E aí ele levou as meninas para dar um rolê de avião. E aí ele conta que nessa de dar um rolê de avião, ele quis dar um rasante para impressionar, né? Sabe? Cada adolescente impressiona do jeito que pode. Uns dão um cavalinho de pau, outros sei lá o quê, mas ele foi dar um rasante. Nessa de dar um rasante, ao subir, ele enroscou, acho que foi com a asa, não sei com o quê, num fio. E nesse fio começou a trepidar o avião, pânico, gritaria, imagina, as meninas que ele levou no avião, todas gritando, enfim, achando que ia cair, mas ele conseguiu pousar. Bom, quando ele pousou, neste final de semana, o fazendeiro também estava na mesma cidade, porque tinha ido também. E aí, quando ele pousou, a polícia já estava na pista. Porque quando ele deu o rasante, o pessoal já denunciou, tem um engraçadinho dando rasante e ele não tem onde pousar, ele vai ter que pousar aqui, já manda a polícia para cá. E aí a polícia já estava lá, ele já foi preso, as meninas foram presas, depois elas foram liberadas e não deu meia hora, o dono já estava na delegacia, o dono do avião. Quando o dono do avião chegou, ele conta que ele já foi pedindo perdão, desculpa, envergonhado, falando, olha, eu vou trabalhar, eu vou pagar o prejuízo que eu dei. O dono olhou para ele e falou assim, fique em paz, garoto, não se preocupa, você não me deve nada, isso é coisa de jovem, isso é coisa de adolescente, isso é coisa da sua idade, eu sei o que é isso porque eu já passei por isso, eu pago o seguro, é para isso mesmo. Aí ele ficou surpreso, voltaram para o Mato Grosso, porque teve avarias, né, no trem de pouso e tudo mais. O seguro, em vez de consertar o avião, deu um avião novo para o fazendeiro, e um avião um pouco maior do que o que ele tinha. E junto com o avião que ele deu novo para o fazendeiro, o seguro deu um curso pago de PP, piloto privado. Aí o fazendeiro chegou e falou, toma esse curso, é teu. Aí ele falou, pô, mas eu já sou formado e eu já fiz esse curso. Ele virou para o fazendeiro e falou assim, eu posso dar para o meu irmão que também sonha ser piloto? Ele falou, lógico, é teu, eu estou te dando. Ele deu para o irmão. E é legal que mesmo quando ele falou, se você quiser fretar, ele não fretava. Ele fazia viagens e as pessoas que precisavam se locomover do Mato Grosso para São Paulo, ele levava, trazia e fazia isso graciosamente. E aí o tempo passa, finalmente ele faz um teste, uma entrevista e consegue um emprego na TAM. E aí quando ele consegue um emprego na TAM, para uma grande aeronave, ele vai falar para o fazendeiro, eu vou precisar sair. O fazendeiro, ele conta que ele começou a chorar e ficou passado. Ele falou, cara, você é o melhor piloto que eu conheci na minha vida. Eu não posso abrir mão de você. Não, cara, fica aqui, você não vai gostar. A aeronave grande, tentou convencer ele. Ele falou, cara, mas é meu sonho. A sua importância na minha vida, eu não tenho como pagar, mas eu não posso, é meu sonho. Ele falou, faz assim, vai lá, trabalha na TAM, mas eu não vou te mandar embora, você não pede a conta, eu vou continuar pagando o teu salário, pagando férias, pagando tudo para você, todos os benefícios. Você não vai gostar e você vai voltar para cá. Aí ele falou, cara, vai. Aí ele foi e óbvio, ele gostou, era o sonho dele. Até que um ano depois ele falou para o fazendeiro, olha, não tem jeito, eu não vou voltar. E os dois são amigos até hoje. O fazendeiro virou para ele e falou, você quer que eu te mande embora? Você quer pedir a conta? O que é melhor para você? Eu vou fazer, porque a sua amizade eu não quero perder. E aí eles fizeram lá, conforme os dois combinaram. Da TAM,
Esse rapaz trabalhou na VASP, a VASP você sabe que não existe mais, e atualmente ele é piloto da Gol. Essa história para mim ela é muito emocionante. E essa história para mim ela significa muito nesse 2021. O texto de Eclesiastes fala que a gente deve lançar o pão sobre as águas. Depois de muitos dias a gente vai achar. E aí a gente devia dividir com 7, com 8 pessoas. Esse rapaz, quando ele teve a aeronave na mão dele, que ele podia vender passagens, ele dividiu o benefício. A bênção que veio para ele, ele compartilhou. E esse rapaz se tornou piloto e realizou o sonho dele, mesmo sem ter recursos, sem ter grana. Porque um dia ele olhou um avião sujo, um avião que estava enlameado, e ele falou: eu vou lavar esse avião. Ninguém pediu para ele. Ele não tinha a menor expectativa que o dono fosse chegar ali, porque donos de avião nunca iam ali. Mas aquele era o dia para ele. Lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe quando virá a colheita. Mas acredite, sorria, você está sendo filmado por Deus. Deus está vendo o que você está fazendo. Qual é o avião sujo da tua vida? Ele lavou um avião. Será que a gente não tem um coração para ser lavado? Um casamento para ser lavado? Será que a gente não tem relacionamentos que precisam de um banho com as águas purificadoras do Espírito Santo? Será que não existem projetos que estão engavetados, que não merecem a nossa oração e que a gente faça o nosso melhor, mesmo que a gente não tenha recurso? Mas nós servimos o Deus que tem recurso. Observadores do vento nunca colherão, nunca semearão. Mas aqueles que lançam sobre as águas, que investem, que confiam, que acreditam no Deus soberano, um dia chega a colheita. Eu não garanto, eu não sei se é em 2021, mas o Deus poderoso sabe. Continue fazendo o seu melhor e fazendo a sua parte com excelência. Todas as coisas enlameadas, que ninguém olha, que ninguém paga, que chegarem no seu caminho, pega um balde, pega um pano e mão na massa. Deus está olhando em cada detalhe e Ele vai abençoar a sua vida e a sua causa. Amém? Que Deus te abençoe.